Vamos falar de excesso de peso, mais especificamente daquela temida infração dupla, a do código 683-13. Bora entender por que ela pesa tanto, mas tanto mesmo, no bolso e na operação de transporte. Olá! Você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o nosso papo de hoje é sobre um dos temas que mais gera dúvida e, vamos ser sinceros, prejuízo no transporte de cargas: a infração por excesso de peso que acontece ao mesmo tempo no PBT e por eixo. É isso mesmo, uma autuação só que penaliza duas coisas de uma vez. Mas, na prática, como é que essa dobradinha pode impactar a operação e o financeiro da empresa? É exatamente isso que a gente vai detalhar agora. Fica ligado! Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que a lei diz sobre essa infração específica, a do enquadramento 683-13. A palavra-chave aqui, pessoal, a que define tudo é simultaneamente. O código 683-13 só entra em jogo quando o agente de trânsito pega na mesma pesagem excesso tanto no peso bruto total, o PBT, quanto no peso que está ali distribuído sobre um ou mais eixos. Para ficar bem claro, vamos pensar numa mochila. O excesso no PBT é como colocar peso demais na mochila inteira, ela está estufada. Já o excesso por eixo é como se todo esse peso estivesse mal arrumado, forçando uma alça só, machucando um ombro só. Os dois são ruins, né? E quando acontecem ao mesmo tempo, aí sim, a infração está feita. E olha, muita atenção aqui. O limite de peso por eixo não é só o que o caminhão aguenta, não. Muitas vias, pontes e viadutos têm restrições próprias, sinalizadas por placas como essa aí, a R17. E a regra é clara: o limite que vale é sempre o menor, seja o do veículo, o da lei ou da via. Certo, o problema aconteceu. A infração foi registrada. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Quem é que vai pagar essa conta? Vamos ver como a responsabilidade é dividida nesse caso. Bom, a responsabilidade pode mudar bastante. Se a mercadoria não tem nota fiscal, a culpa cai direto no colo do transportador. Agora, se tem um remetente só e ele declara um peso menor do que o real, a responsabilidade é dele, do embarcador. Se o peso declarado já era maior que o limite, aí a conta é dividida entre os dois. E se tiver vários remetentes? A responsabilidade volta a ser sempre do transportador. E aqui, tem um detalhe muito importante sobre a pontuação. Mesmo quando a multa é dividida, os 4 pontos na carteira, que é uma infração média, vão só para o transportador. Isso se ele for pessoa física, claro. Chegamos na parte que geralmente dói mais: o bolso. Como é que o valor final dessa multa é calculado? Já vou adiantando que não é tão simples assim. Tudo começa com o valor base de uma infração média, que hoje está em R$ 130,16. Mas acredite, isso é só o ponto de partida. A conta vai subir. É aqui que a mágica acontece. O cálculo é feito por partes. Primeiro, se calcula um valor adicional pelo excesso no peso bruto total. Depois, em separado, calcula-se outro adicional pelo excesso no eixo. E no final, soma-se tudo: o valor base, mais o adicional do PBT, mais o adicional do eixo. É literalmente uma penalidade em cima da outra. E esse valor adicional vai aumentando. Quanto maior for o excesso de peso, mais caro fica cada fração de 200 quilos a mais. Um excesso pequeno pode até não parecer muito, mas se passar de 5.000 quilos, o valor por fração dispara para mais de R$ 53. Isso pode transformar uma multa em um valor astronômico. E não se engane, o problema não é só o dinheiro. A lei também manda reter o veículo até regularizar a situação. E o que isso quer dizer? Que a carga excedente tem que ser retirada, o famoso transbordo. Isso gera atraso, custo extra com outro caminhão e uma dor de cabeça operacional gigantesca. Ok? Já vimos o tamanho do problema. Agora vamos para a parte mais importante. Como é que a gente faz para evitar toda essa complicação? O segredo, como sempre, é a prevenção. Manter tudo nos conformes exige atenção. Então anota aí. Primeiro, sempre confira o peso que está no documento fiscal. Segundo, conheça de cor os limites do caminhão. Terceiro, veja se a carga precisa de uma autorização especial de trânsito, a AET. Se precisar, garanta que ela está válida e que o trajeto está sendo seguido à risca. E claro, as inscrições de tara e peso têm que estar sempre visíveis no veículo. E agora fica uma reflexão, né? Com base em tudo isso que a gente conversou, será que as operações de transporte, seja do motorista, do embarcador ou do gestor de frota,
Estão realmente preparadas para evitar essa penalidade dupla que custa tão caro? Siderais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se este conteúdo ajudou de alguma forma, deixe o seu like e siga as nossas redes sociais. A gente se vê na próxima.